Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das questões mais centrais do nosso tempo. Aquela briga de gigantes entre a busca por crescimento econômico a todo custo e a necessidade cada vez mais urgente de cuidar do nosso planeta. A pergunta que não quer calar é: dá para ter os dois? Como é que a gente resolve esse dilema? Beleza. Então, nosso caminho vai ser o seguinte: a gente começa entendendo a raiz do problema, depois vê como o mundo tentou responder a isso com os ODSs, explora duas visões bem diferentes de sustentabilidade, dá uma olhada no que está sendo feito na prática e, por fim, discute os desafios e o que o futuro nos reserva. Vamos lá! Então, para começar, vamos direto ao coração da coisa. O debate todo sobre o nosso futuro gira em torno desse conflito. De um lado, o motor da nossa economia, que precisa crescer, do outro, os limites claros que o planeta nos impõe. Essa pergunta aqui, ela é a chave de tudo, né? Pensa bem, o nosso sistema econômico foi construído sobre a ideia de que a gente pode crescer para sempre. Mas ele opera dentro de um planeta com recursos que, bem, acabam. E aí a conta simplesmente não fecha. A pressão em cima dos recursos naturais está tão grande que a gente é obrigado a parar e pensar: esse modelo todo, será que ele se sustenta? Bom, diante desse problemão, a comunidade internacional não ficou de braços cruzados. Vamos ver agora qual foi a tentativa de construir uma resposta global, uma resposta formal para essa questão que acabou levando aos famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que é mais legal de ver nessa linha do tempo é que essa ideia não surgiu do dia para a noite. Foi uma longa jornada, sabe? Começou lá em 87 com o relatório Brundtland, passou pelas conferências históricas aqui no Rio e foi amadurecendo, amadurecendo, até que em 2015 a gente chegou na Agenda 2030. Foi uma construção lenta de um consenso global. E foi desse processo todo que nasceu este conceito. Essa definição é clássica e a beleza dela está em tentar juntar coisas que antes pareciam inimigas. A ideia é: claro que a gente pode progredir, mas de um jeito inteligente, que não acabe com os recursos de quem vem depois da gente. Essa ideia principal se apoia em três pilares, que são a base dos 17 ADSs. É como um banquinho de três pernas: o econômico, o social e o ambiental. A proposta é que um não fica de pé sem o outro. Por isso que a gente vê o ODS 8 de crescimento econômico ligado diretamente ao ODS 1 de erradicar a pobreza e ao ODS 13 de combate à mudança climática. Tá tudo conectado. Certo, mas aí, quando a gente coloca a lupa de pesquisador, a gente percebe uma coisa. Será que todo mundo quer dizer a mesma coisa quando fala sustentabilidade? A resposta é um grande não. E essa diferença é crucial para entender por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Então, vamos lá. O ponto é este. Existem duas grandes correntes de pensamento. A primeira é a da sustentabilidade fraca. Essa galera é bem otimista com a tecnologia. Eles acreditam que, se a gente destruir um recurso natural, a inovação humana pode criar algo para colocar no lugar. Por exemplo, desmatamos uma área. Sem problemas. A gente compensa com uma fazenda super tecnológica. A outra visão é da sustentabilidade forte. Aqui o pessoal é mais cauteloso. Eles dizem: opa, calma aí. Tem coisa que o dinheiro não compra e a tecnologia não substitui. A biodiversidade da Amazônia, um clima estável, isso é capital natural crítico, insubstituível. E para essa visão, a gente precisa respeitar os limites do planeta. E ponto. E saber dessa diferença ajuda a gente a enxergar qual das duas visões está de fato ganhando o jogo nas políticas globais. E a resposta é a sustentabilidade fraca. A Agenda 2030, os mercados de carbono, tudo isso se baseia muito na confiança de que a tecnologia e o mercado vão de alguma forma dar um jeito de conciliar crescimento e meio ambiente. Ok, mas como essa diferença teórica entre uma visão mais otimista e outra mais cautelosa aparece no dia a dia? Vamos dar uma olhada no mundo real, nas políticas públicas que estão sendo adotadas por aí. E essa tabela mostra isso muito bem. Olha só que interessante. Na União Europeia, eles estão com tudo na regulação, com o famoso Green Deal, tentando forçar uma transição para uma economia verde. Já na América do Norte, a aposta é mais dividida entre algumas regulações e muita fé na inovação tecnológica. E a América Latina? Bem, aqui o buraco é mais embaixo. A gente tem o desafio gigante de proteger biomas que são vitais para o mundo inteiro e, ao mesmo tempo, lutar contra uma desigualdade social absurda. É uma conta difícil de fechar. E aqui está um exemplo perfeito da sustentabilidade fraca em ação. 50 bilhões de dólares. Essa é a projeção do tamanho que o mercado global de carbono pode atingir até 2030. A lógica é puramente de mercado. Colocar um preço no carbono para que, economicamente, vale a pena poluir menos. É uma tentativa de resolver o problema sem impor limites diretos ao crescimento.
Essa fala aqui resume bem a pressão que lugares como a Amazônia sofrem. Eles estão bem no centro do furacão tentando achar um jeito de melhorar a vida da população local sem destruir um patrimônio que, na verdade, é do planeta todo. Tá, muito bonito no papel, mas e na prática? Funciona? A verdade é que quando a gente compara o que se planeja com o que realmente acontece, tem um abismo. Um abismo tanto de eficácia quanto de justiça. O ponto crucial é este: não adianta ter a melhor lei do mundo se ela não sai do papel. E por que não sai? Bom, por vários motivos. Muitas vezes falta fiscalização, tem a pressão de setores econômicos gigantescos. Aí muda o governo e o que foi feito antes é desfeito. E claro, nem todo mundo tem a mesma grana para investir nessa transição. No fim, a intenção é boa, mas a ação concreta fica muito para trás. E isso nos leva à questão da justiça. Esse princípio é super importante. Ele basicamente diz o seguinte: ok, o problema é de todo mundo, mas a culpa não é dividida igualmente. Os países que se desenvolveram primeiro, poluindo o planeta por séculos, têm uma responsabilidade histórica maior. Portanto, eles precisam liderar a solução e, principalmente, ajudar a financiar a transição nos outros países. Então tá, depois de passar por tudo isso, qual é a grande mensagem que fica sobre o futuro do desenvolvimento sustentável? A conclusão é que o desenvolvimento sustentável não é uma fórmula mágica, um modelo pronto que a gente só precisa aplicar. Longe disso. Ele é um processo, um projeto em constante construção. É um campo de batalha de ideias, uma negociação sem fim entre interesses muito diferentes. E no fim, a gente volta para a pergunta inicial, mas de um jeito um pouco diferente. Agora que a gente sabe dos limites do planeta, a questão que fica é: qual é o verdadeiro preço de continuar crescendo a qualquer custo? A resposta que a gente der para essa pergunta, bom, ela vai definir o futuro de todo mundo.